Todas aí, não tá orando. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite. Muito obrigado por o Senhor ter preparado o Sam para nos trazer uma palavra. Pai, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor quer falar com cada um. Pai, eu sei que o Senhor, que cada um que escutar essa ministração, que cada um ouvir aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor passou para o teu filho, para ele nos entregar, eu creio que é algo direcionado do céu, algo que vem, que o Senhor colocou no coração dele, Pai, queimou como brasas vivas. Pai, eu te agradeço que o Senhor possa tomar toda a parentela dela, toda a parentela dele, toda a família dele, Senhor, em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, nego? Amém, meu irmão. Amém, Tô, amém. tô te ouvindo, só falar. Então, meus queridos, hoje eu irei ministrar em cima de um tema que tem a ver muito com o personagem. Eu irei falar sobre a intensidade. E o personagem, né, é claro que tem a ver com a intensidade, Pedro. Antes de tudo, eu gostaria de dizer sobre a questão de ser intenso. Na Bíblia, em certos momentos, essa intensidade ela vem acompanhada com ousadia, com demonstração de fé. Então, em muitos momentos, você ser intenso é uma coisa muito boa, porque você demonstra sua fé. Mas nós iremos perceber com a vida de Pedro que, além da intensidade, é preciso de algo a mais. É necessário que a gente tenha uma outra qualidade que nos sustente em nossa intensidade. Amém? Vamos primeiro ver, né, o encontro de Pedro com Jesus. Nós iremos agora contemplar algumas passagens que Pedro é o destaque, que irão nos fazer entender melhor sobre a relação de intensidade e também essa outra qualidade que nós precisamos ter, né, obter para que possamos ser cada vez mais maduros na fé. Amém? Então vamos para a primeira passagem que é Pedro se encontra com Jesus, que é Lucas 5, versículo 8. Eu não irei ler passagens gigantescas, né, porque, né, toda a passagem, porque eu acho que isso iria tomar muito nosso tempo. Então vamos ler apenas o versículo 8, que é quando Simão Pedro, né, ele se prostra diante de Cristo. E vendo isso no caso é um milagre que Jesus fez. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Nesse momento, o que ocorre é o seguinte: Jesus ele opera o milagre, né, da pesca que faz com que surja milhares de peixes nas redes, né, de Pedro, de Tiago, de João, de André também, se eu não me engano. E Pedro, quando ele vê esse milagre, diante disto, Pedro ele tem uma atitude muito intensa. Ele tem uma atitude muito interessante. Pedro ele se quebranta, ele se humilha, se rende aos pés de Cristo. E é relatado somente Pedro fazendo isso. Então, dentre todos, Pedro foi, digamos que o diferente, né, o diferencial ali, porque ele teve uma atitude muito intensa, com muita intensidade, com muita ousadia. Ele se colocou aos pés de Jesus. Ele falou: Senhor, afasta-te de mim. Eu sou um homem pecador. Eu não mereço, Jesus. Sabe, não tem como, não faz sentido. E diante disso, né, a gente começa a perceber o primeiro ponto, que a intensidade, ela não é má. Ela não é má por si só. Então a gente ser intenso é uma coisa boa, na verdade. A gente ser intenso em nossas humilhações, nossa rendição, nosso quebrantamento, nossa contrição diante de Deus é uma coisa boa. É uma coisa boa porque isso nos põe no nosso lugar. Nos põe no lugar de pequenos, né? Nos põe aos pés da cruz. Portanto, ser intenso não é por si só algo ruim. Amém? Vamos agora para uma outra passagem que Pedro tem um destaque, que é quando Pedro anda sobre as águas. Essa passagem, né, no caso, se encontra em Mateus 14. Eu irei ler do versículo 21 até o versículo 31. Deixa eu colocar aqui também na live. Mateus 14, versículo 28 até o 31. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu,
manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então não basta a gente ser intenso, ser ousado. Pedro aqui ele foi intensamente intenso. Ele vê Jesus andando sobre as águas, os discípulos eles têm medo, né? Eles pensam que é um fantasma, mas Pedro diz: Se és tu, mestre, se és tu, me faça andar por sobre as águas. E Jesus diz: Vem. E Pedro confia na palavra de Cristo. Pedro vai. Mas Pedro ele precisava de algo a mais. Ele precisava de constância, consistência. Porque no momento que ele está andando por sobre as águas, ele vê em sua volta, né, a tempestade, o mar, e ele tem medo. Ele não mantém os olhos fixos em Cristo. Ele não anda e foca na palavra que Cristo falou para ele. Se bem que no início ele estava ali intensamente andando por sobre a palavra, mas no momento em que as aflições, que as tribulações, que as coisas em sua volta, né, o amedrontam, ele esquece da palavra de Cristo e afunda. Então, o segundo ponto, né, é que não basta ser intenso. Nós precisamos também de consistência, nós precisamos de constância. Perfeito? Assim a gente começa a moldar, vamos compreender como construir essa consistência. Porque, como eu disse, a intensidade, ela não é má por si só, mas ela não é má por si só porque ela tem que ser acompanhada de outra coisa, que é a constância, a consistência. Nós precisamos ser intensos, mas entender em quem nós estamos confiando para demonstrar essa intensidade. Amém? Então, para que a gente construa, né, essa intensidade que é boa e nos faz cristãos maduros, nós precisamos entender onde Pedro erra. Onde Pedro errou aqui, onde Pedro vai errar em seguida. Nós precisamos compreender isso. A terceira passagem que Pedro tem um destaque é quando ele confessa que Jesus é o Cristo. Nós iremos ler do versículo 16 ao 20, do versículo 16 e 17, e depois o 22 e o 23 de Mateus 16. Mateus 16, o versículo 16 e 17, e depois o 22 e o 23. Vamos lá. E Simão, respondendo, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Agora o versículo 22 e o versículo 23. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro aqui, ele é usado por Deus, né, para dizer uma das afirmações mais belas, né, da fé cristã e mais áurea, a fundamental, basilar da fé cristã. Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uma confissão de quem Cristo é. E Jesus diz que Pedro é bem-aventurado por confessar. Pedro recebeu uma revelação do próprio Pai para confessar. Mas eu creio que alguns minutos depois, a gente tem aqui um intervalo de 5 versículos, né, de relato. E quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Jesus ele começa a falar sobre o que ele faria, né, por ser o Cristo. Mas Pedro, ouvindo isso, Pedro, não, Jesus, não, você não vai morrer, você não vai se entregar, não, Jesus, isso nunca vai te acontecer. Então, meus irmãos, a mesma boca que foi, né, usada por Deus para confessar, né, que Jesus é o Cristo, foi uma boca, né, que foi pedra de tropeço para Jesus. Por quê? Porque Pedro ele era intenso, mas ele não era constante. A inconsistência de Pedro fazia com que ele ia de 80 a 8.
na mesma hora, de 100 a 0, instantaneamente, aqui, ó. 5 versículos depois, Pedro tava lá em cima, pum, caiu. Então, é muito interessante a gente compreender isso. É muito importante a gente entender que a nossa intensidade, ela não pode estar firmada em nós mesmos, porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Nós iremos compreender melhor um pouco, né, na próxima passagem, mas é importante a gente entender que nós precisamos ser intensos, sim, é importante, a intensidade é boa, não é uma coisa ruim, mas quando nós estamos firmados naquilo que nós queremos, no que nós achamos, naquilo que, né, quando é sobre nós, meus irmãos, nós iremos cair, nós iremos tropeçar, nós podemos ser pedras de tropeço, e é nesse ponto que nós temos que aprender com a vida de Pedro. Porque Pedro era assim. Pedro ele era muito intenso, mas ele tinha os olhos fixos não em Cristo, não em Deus, sabe? Ele tinha um senso dele mesmo, uma noção dele mesmo, ele tinha algo que ele prendia a si mesmo, ele se prendia a si, ele tinha um achismo, né? Ele tinha, de certa forma, um orgulho que acabava fazendo com que ele não olhasse, né, para as coisas de Deus, não olhasse para a vontade de Deus, e sim com um olhar humano, com um olhar carnal, perfeito? E a gente vai entender melhor na próxima passagem como isso acontece. No caso, a próxima passagem é Pedro negando a Cristo. Essa aqui é a passagem que faz a gente entender perfeitamente, né, o que faltava para Pedro. Porque nessa passagem, se a gente explorar um pouco mais, né, eu não vou ler a passagem inteira, mas se a gente explorar um pouco mais o motivo pelo qual Pedro, né, faz uma afirmação que é completamente orgulhosa, nós iremos entender o que falta a Pedro. Vamos ler Lucas 22, versículo 33. Somente esse versículo. Lucas 22, versículo 33. Perdão, acho que é 33 e 34, na verdade. Mas Pedro respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu digo, Pedro, que antes que o galho cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Pedro aqui, meus irmãos, ele, ele tem uma atitude, que é uma atitude muito delicada, muito. A gente tem que ir um pouco mais fundo no motivo pelo qual ele fala que está pronto para ir para até a morte, para a prisão, né? Jesus diz que quando o pastor fosse pego, as ovelhas iriam, né, se dissipar, mas Pedro não. Pedro até a morte vai com Cristo. E ele afirma isso com muita ousadia, muita intensidade. Pedro, um homem intenso, não Jesus. Todo mundo pode ir embora, eles vão te abandonar. E tudo bem, mas eu não. Eu tô contigo. Por que Pedro faz essa afirmação? Porque Pedro, ele tinha os seus pés firmados, né? Isso é muito claro aqui nessa passagem, que os seus pés estavam firmados no amor, no que ele podia fazer por Cristo, no amor que ele tinha por Jesus. Pedro, ele tinha, de certa forma, um orgulho por amar mais a Cristo, por estar mais perto de Cristo, por conhecer mais de Cristo, e por isso todos poderiam negá-lo, todos poderiam abandoná-lo, mas Pedro não, Pedro não podia. E ele mesmo diz: Eu não, até a morte eu vou contigo. Pedro, ele tinha que entender que ele é falho, que o amor que ele tem por Deus é falho, e que ele vai errar, ele vai pecar, ele vai se frustrar com isso. Não há como a gente firmar o nosso pé, os nossos pés, não há como a gente ter plena confiança de que nós seremos perfeitos. Deus, eles podem pecar contra ti. Eu não. Eu sou o santo dos santos. Nunca, eu nunca, nunca. E é nesse momento que nós compreendemos que a intensidade, quando ela é acompanhada de orgulho, quando ela é acompanhada de insubmissão, quando ela é acompanhada por ego, meu irmão, ela se tornará inconsistente e você irá afundar.
Não há como a gente se manter firme no caminho se você confia mais na tua própria intensidade, mais no teu próprio, na tua própria capacidade de fazer algo do que em Cristo. Não há como a gente se manter firme, constante, consistente no caminho se você tem os olhos fitos no teu próprio ego, em ti mesmo. E é aqui que Pedro erra. É aqui que é o erro central de Pedro. Ele não tinha os olhos fitos em Cristo, ele não era submisso ao que Cristo poderia fazer através de sua vida e aquilo que Cristo tinha para ele. Ele tinha apenas o que ele queria, e o que ele achava, e o que ele. Ó, isso aqui é o melhor, então é isso aqui que todo mundo tem que fazer, e é isso aí, sabe? Pedro ele era intenso, ele era ousado, mas faltava algo para ele, que era a constância, a consistência de ter uma plena confiança e submissão em Cristo. Cristo. E quando Pedro nega Jesus, o Evangelho de Lucas vai dizer que o galo canta, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, o galo canta e Jesus olha fixamente para os olhos de Pedro. E Pedro chora, Pedro foge, Pedro abandona Cristo. E nesse momento eu creio que Pedro tenha sofrido uma dor, uma angústia, uma amargura intensa, muito grande, porque ele afirmou que nunca abandonaria Jesus, ainda diante de todos. E estava lá ele, correndo, fugindo, negando que não conhecia o seu mestre. E diante disso, né, a gente vai ver como Deus trata a Pedro, como Deus molda o caráter de Pedro e faz Pedro se tornar um homem maduro, consistente e constante em sua intensidade. Portanto, o primeiro ponto, como a gente disse, a intensidade, ela não é má, mas nós precisamos ter cuidado com o segundo ponto, que é a inconsistência na intensidade. E essa inconsistência ela é demonstrada através do nosso orgulho de confiarmos mais em nossa intensidade do que em Cristo. E Pedro aprendeu isso de uma forma muito dolorosa, mas Pedro aprendeu. E agora nós iremos contemplar como Cristo lida com Pedro após o erro dele. Como ele, né, como a gente pode entender qual a melhor forma da gente tratar isso e não cair nesse próprio erro. A passagem, né, que nós iremos ler é no Evangelho de João. Deixa eu dar uma olhada aqui. João, capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 18. João, capítulo 21, do 15 até o 18. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E aqui a gente tem, né, digamos que a confissão de Pedro. A gente não tem um processo de arrependimento de Pedro, mas a gente tem um encontro de Jesus com Pedro. Jesus aqui ele é muito pedagógico. Ele trata, né, Pedro de uma forma muito gentil, muito sensível, porque Pedro negou a Cristo 3 vezes. Então, Jesus encontra com Pedro e faz a pergunta que lembra muito a afirmação de Pedro. Pedro disse: Eu nunca vou te abandonar, nunca vou te negar, nunca vou fugir, eu vou contigo até a prisão, até a morte. Ou seja, diante dos outros, Pedro amava Jesus mais que todo mundo. E aqui Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais que os outros, mais que estes? Pedro diz:
sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O sim não foi referente a amo mais que todos, mas sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, ele estava compreendendo, ele estava sendo tratado por Cristo. E aqui a clara demonstração que Pedro tinha se arrependido. Ele não fala, não, Jesus, claro que eu te amo mais que todo mundo. Ó, eu errei naquela vez lá, mas esquece, ó, nunca mais vou errar. Nunca mais vou errar, Jesus, eu sou perfeito, olha só. Pode confiar em mim. Não, ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Você vê que a postura de Pedro agora é uma postura submissa. Uma postura que está rendida diante de Jesus. E Jesus pergunta de novo, Simão Pedro, tu me amas? Agora ele já não pergunta mais que todos os outros. Não. Ele pergunta, Simão Pedro, tu me amas? E aí Simão Pedro novamente responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus, eu te amo e eu não preciso falar do quanto, falar, expressar, dizer, olha só, até a morte, não. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe qual é o meu limite, os meus erros, as minhas tentações, as minhas dificuldades, o Senhor sabe. O Senhor sabe. A postura submissa de Pedro demonstra claramente um arrependimento devido ao que ele fez. E por fim, Cristo pergunta a terceira vez: Simão Pedro, tu me amas? E aí, Pedro se entristece, Pedro já percebe que Jesus estava ali, né? Enfim, ele lembra do erro e fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E, meus irmãos, é nesse momento que a intensidade de Pedro ele se encontra com algo que a intensidade de Pedro se encontra com algo que ele precisava desde o início, que é a submissão, a rendição, a humilhação. Pedro, ele intensamente, no primeiro encontro com Cristo, ele se humilha, ele se rende. Mas depois ele vai, né, cada vez mais se exaltando, falando: Não, Jesus, tu não pode fazer isso. Não, Jesus, eu vou contigo até a morte, sabe? Jesus, pode ficar tranquilo, eu tô contigo aqui. Ele se põe em uma posição que não era dele. Ele tinha que se submeter. A intensidade de Pedro precisava da maturidade, da constância, da consistência. Como isso ocorre? Isso ocorre justamente através da rendição, através da compreensão de que nós não podemos confiar na nossa capacidade, no quão bom nós somos, em como nós amamos a Deus. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós precisamos confiar em Cristo. Pedro, ele afundou por conta disso. E nós, cristãos, nós estamos tendenciosos a falhar, a desviar, porque nós não confiamos plenamente em Cristo. E eu digo por mim, eu já vi irmãos que eram fervorosos na oração, na leitura bíblica, mas não estão mais comigo na caminhada. Falharam, desviaram, se esqueceram de Deus, negaram a Cristo e não se arrependeram. E isso, meus irmãos, para a gente fazer é só pela graça de Deus que nós não fizemos, é só pela misericórdia de Cristo, não é sobre nós, não é sobre a gente. É graças a Deus que nós permanecemos firmes. E se a gente perder o foco de que é Cristo que nos sustenta, nós iremos cair também. De que é para Cristo que nós estamos fazendo tudo isso, nós iremos também desviar, falhar. Então é importante a gente entender que ser intenso não basta, nós precisamos também firmar a nossa intensidade em Deus, em Cristo Jesus, porque aí, meus irmãos, dependentes, debaixo da vontade de Deus, nós iremos florescer, assim como Pedro, né, em Pentecostes, que ele vem a descida do Espírito Santo e Pedro levanta, ergue a voz e fala para uma multidão. Ali, 3.000 pessoas, em torno de 3.000 pessoas, como a Bíblia diz, né? Quase 3.000 pessoas foram batizadas por conta disso, por conta da pregação de Pedro que alcançou essas pessoas. E não foi pelo mérito de Pedro, isso que mais, sabe, é fascinante, foi graças a Deus, foi graças a Cristo. Porque se Pedro novamente estava ali, ele foi intenso, ele levantou na frente de todo mundo e começou a pregar a palavra de Deus, profetizar, mas se Pedro ele tivesse com os olhos fixos na sua intensidade, meus irmãos,
o que seria dito não seria por ele, seria da carne dele, seria algo que não iria produzir efeito, porque quando nós dizemos o que é de nós, não adianta, não adianta, vai produzir a pessoa vai falar, nossa, que lindo, mas é o Espírito Santo que tem que agir, é o Espírito Santo falando através de nós para que a pessoa seja convencida do pecado, para que a pessoa se converta verdadeiramente para Cristo. Então, é muito importante a gente entender que nós precisamos ser intensos no que fazemos para Deus. Isso muitas vezes demonstra excelência, demonstra a nossa fé, o nosso fervor, mas nós precisamos também confiar não em nossa intensidade, mas tão somente em Cristo. Dessa forma, nós iremos agradar a Deus com as nossas atitudes, palavras e, enfim, com o que fazemos, as nossas obras. Amém? Então, recapitulando, o primeiro ponto, a intensidade, ela não é má por si só. É bom que nós sejamos intensos, mas nós não podemos, como diz no segundo ponto, ser inconsistentes, confiar em nossa própria intensidade, entender que, nossa, eu sei fazer, então tá tudo bem. Deus, olha só, me vê, você tá me vendo? Olha como é que eu faço tudo. Não. Nós precisamos nos submetermos. É o terceiro ponto, sermos constantes, sabe? Não constante no sentido de que eu faço sempre, eu sou o melhor, não. É constantes na confiança em Cristo, constantes com os olhos fixos em Jesus, constantes com os joelhos dobrados, a cabeça curvada, dessa forma que nós iremos ser intensos e também iremos agradar a Deus com a nossa intensidade, estando debaixo da vontade dele, sendo dependentes a ele. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.